Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o novo tema do canal Família na Plenitude. O tema de hoje é esse que está na tela: dízimo hoje, doutrina de homens. Vamos repetir o tema: dízimo hoje, doutrina de demônios. Esse é o tema, vamos iniciar. Então, boa noite a todos vocês que estão agora, às 19 horas, agora no chat. Bem-vindos a todos vocês. E bem-vindos a todos aos que estarão depois assistindo este vídeo que será postado, que estará postado depois, tá bom? Então o tema de hoje é esse aí: dízimo hoje, doutrina de demônios. Vamos deixar uma informação para vocês. Quem desejar participar de um grupo de WhatsApp, me solicite o número, o contato está na descrição do vídeo de hoje. Me solicite aí para que você seja incluso num grupo da sua capital, e se quiser também pode ficar no grupo geral. Se desejar receber os links de nossas apresentações, nos solicite aí para que você possa ter acesso aos links sem ficar procurando, tá bom? Então o tema de hoje é esse aí: dízimo hoje, doutrina de demônios. É um tema realmente muito forte e muito polêmico. Por que nós estamos falando que o dízimo hoje, o ensino do dízimo na atualidade, se trata de doutrina de demônios? E o que seria doutrina de demônios? Então, realmente, dessa forma como nós colocamos o tema, vai assustar muita gente, né? Mas, se você quiser entender, quiser aprender, continue aí. Aqueles que fazem parte das denominações, né, as associações, né, pode ficar aí para que você possa entender o porquê que nós falamos como doutrina de demônios. É que, na verdade, te ensinaram errado. Falaram que doutrina de demônios se trata de uma outra coisa que você pensa aí, né? Talvez você possa pensar como doutrina de demônios o que está na sua cabeça agora, porque foi o que te ensinaram, né? Então, dízimo, o ensino do dízimo hoje, em nosso tema, não tem a ver com a Bíblia. Se trata de doutrina de demônios. Mas por que doutrina de demônios? Por quê? Então vamos iniciar pedindo que vocês não se assustem com esse tema, né? Uma vez que doutrina de demônios é a mesma coisa que preceitos de homens. É a mesma coisa que doutrina de homens. Doutrina de demônios é a mesma coisa que preceitos de homens ou doutrina de homens. Correto? Deu para entender? Então vamos provar isso. Vamos também provar isso iniciando a leitura de alguns textos. Correto? Doutrina de demônios. O mesmo que doutrina do povo. Doutrina de demônios é o mesmo que doutrinas do povo. Preceitos da população. Entendeu o que são doutrinas de homens? Preceitos da população. Doutrinas do povo. Então vamos ler aqui Mateus 15 para provar. Talvez você esteja na dúvida o que seja doutrina de homens. Então vamos aí nos textos da Bíblia, né? Que o ensino do dízimo hoje se trata de doutrina de demônios. Dízimo hoje, doutrina de demônios. Então vamos ler aqui o texto aqui de Mateus, capítulo 15, versículos 6 a 9, para que nós possamos entender. E assim, por causa da vossa tradição, disse o mestre Yahushua nos dias de sua carne para aqueles religiosos de sua época. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Yahu, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo, olha aí, esses demônios, este povo honra-me com os lábios. O seu coração, porém, está longe de mim.
mas em vão me adoram, ensinando o quê? Doutrinas de demônios. Doutrinas que são preceitos de homem, correto? Doutrinas de demônios, não é verdade? Mateus 15, 6 a 9. Por quê? O que significa demo? Vamos entender daqui a pouco. O que significa demo? Daimon. Não é verdade? Vamos ler de novo aqui, ó. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Alro. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo, né? Olha aí, daimons. Esse povo honra-me com os lábios. O seu coração, porém, está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas de demônios, ensinando doutrinas que são preceitos de homem, ou seja, doutrina de demônios. Mateus 15, 6 a 9. Percebeu? Percebeu? Agora vamos ler 1 Timóteo para que nós possamos provar através desse texto também. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 3. Vamos ler. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos... Agora vamos abrir um parênteses aqui. Os últimos tempos eram os tempos dos apóstolos, correto? Então lá os homens estavam ensinando doutrinas de homens, ou seja, doutrinas de demônios. Olha só o que diz aqui, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, quer dizer, sentimentos humanos, né, coisas da mente dos seres humanos, espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Percebe? Percebe? Pela hipocrisia de quê? De homens. Ué, não é de demônios? Percebe que a hipocrisia vinha dos homens e não de supostos seres espirituais? Ó, dando ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos enganadores vêm dos homens. Os homens enganam os outros homens. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens. Percebe? Ou de seres espirituais, supostos seres espirituais caídos. Não tem. Os anjos caídos são os próprios homens, né? Foram os próprios homens, né? Ó, espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens, na verdade, que falam mentiras. Quem é que fala mentiras? Quem? Os homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que o Eterno criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então nós estamos lendo aqui um texto do tempo dos apóstolos, que eram os últimos tempos, a respeito das doutrinas de demônios, ou seja, os preceitos dos homens, as doutrinas de homens que estavam sendo difundidas no tempo que o evangelho estava sendo anunciado. Então nós lemos dois textos aqui para que você possa entender o que significa o tema de hoje, né? O tema de hoje é que nós estamos falando do dízimo hoje, doutrina de demônios. Então, é para que você possa entender o que se trata de doutrina de demônios, doutrinas de homens, ensinamentos humanos. Então, leia alguns conceitos do dicionário agora, vamos ler? Doutrina de demônios. O mesmo que doutrinas do povo, correto? Preceitos da população. Tá vendo aí? Demo, né? Vem do grego demos, ou divisão territorial, ou povo. Então, demos significa povo, correto? Demos significa povo. Exprime o quê? A noção de povo. Exprime demo, exprime a noção de povo. Daí que surgiu a palavra demônio. Então, demo exprime a noção de povo. Exemplo, demopsicologia. Demo aqui, agora, do grego demos, né? Vamos continuar aqui o entendimento. Ou divisão territorial, povo. Povo, população. Tá? Vem do grego demos, que significa povo, que significa população. Correto? Então, as palavras relacionadas, vamos ler algumas palavras relacionadas a demo.
Ó, demoliberal, demófilo, demofilia, demografia, demoliberalismo, demofobia, demófobo. Então isso tudo se refere a povo, a gente, população, correto? Agora, demo, do latim, daemon, tá? É um substantivo masculino que significa demônio. Daimon é a mesma coisa de demo, correto? Daimon ou daimon, né? Do grego, e no latim, daemon. É um substantivo masculino e significa demônio. Mas só que a palavra demônio, ela foi demonizada, né? Mudaram o sentido real do que significa demônio, tá? É a mesma coisa que demônio. Ou pessoa irrequieta. Uma pessoa irrequieta é um demônio. Não é assim que a gente ouve, ô seu demônio. Não é assim que fala, ô menino, seu demônio. Muitas vezes mães chamam os filhos de demônio e não percebem que elas estão falando corretamente, se referindo a um ser humano, tá? Então demônio é pessoa irrequieta, pessoa impertinente, pessoa de mau gênio é um demônio, mas o demônio no sentido original não se trata somente de uma coisa ruim. O demônio também, ele age de forma boa, agindo de forma correta, né? Então é no demônio que essas coisas se manifestam, no ser humano. Pessoa astuta é um demônio. Pessoa finória, pessoa má, pessoa inquieta ou turbulenta é o quê? Um demônio, é um daimon ali. É um demo, é povo, é gente, entendeu? Então quem inventou o demônio como um ser espiritual, né, que se rebelou contra, que teria se rebelado contra o eterno, foi a religião cristã. A religião cristã foi quem inventou o demônio. Esse demônio aí que você tem na cabeça aí, que você acha que isso existe, que isso é real. Você sabia disso, que a religião cristã que inventou o demônio? Foi. Não tem na Bíblia esse demônio aí criado pela religião. Você sabia disso? Não tem. Mas que demônio é aquele? Que endemoniados eram aqueles daquele tempo? Eram pessoas doentes, povo doente, demônios, né? Manifestando suas manifestações de doenças. Ó, demônio ou demônio é, segundo o cristianismo, não é segundo a Bíblia, segundo o cristianismo, é um anjo que teria se rebelado contra o eterno e que passou a lutar pela perdição da humanidade. Isso é uma invenção, correto? Mas na antiguidade, contudo, o termo tinha outra conotação, referindo-se a um gênio que inspirava os indivíduos tanto para o bem como para o mal, correto? Então, através do demônio, né, as pessoas, através delas mesmas, dos seus próprios sentimentos, de suas próprias emoções, elas se inspiravam, né, tanto para o bem como para o mal, entendeu? Então, por isso nós estamos dizendo esse tema aí, ó, dízimo hoje, doutrina de demônios, inspirações da cabeça do povo, das pessoas. Dízimo hoje, em nosso tempo, doutrina de demônios. Não tem a ver com os ensinos da Bíblia e vamos provar aqui. São preceitos de homens, doutrinas de homens em nosso tempo. Dízimo hoje, doutrina de demônios. Agora, a entrega do que se diz dízimos em nosso tempo, por muitos que se dizem cristãos, tem sido compreendida como um princípio eterno. Vocês já ouviram isso? Que entregar dízimos hoje se trata de um princípio eterno? Então é compreendido pelos que frequentam as associações evangélicas como sendo um princípio eterno, ou seja, um fundamento sólido e imutável que sempre existiu, uma verdade que não precisa ser questionada, investigada, mas que deve ser aceita como uma ordem do eterno Criador presente desde a criação do mundo. Isso se tornou uma verdade.
né? Mas não é uma verdade. É um sofisma. Afirmam ainda essas pessoas, esses demônios, que nos dias atuais, essa entrega que você já sabe qual é, significaria a obrigatoriedade de se dar 10% de tudo que se ganha ao eterno Criador, sendo mesmo representado no ato, sendo o mesmo representado no ato do recebimento pelas instituições, as associações religiosas ditas cristãs, as ditas igrejas. Mas temos que dizer sem medo hoje, sem medo, é falsa a premissa do princípio eterno para essa questão do dízimo. E vamos dizer por quê. Uma parcela considerável dos que frequentam denominações evangélicas advoga o dizimar como sendo um princípio eterno, pelo fato de haver menção de dízimo antes da promulgação da lei mosaica. E de que a história, eles dizem, indica que as nações pagãs dizimavam as suas divindades. Contudo, nós temos que dizer, a tradição não é automaticamente um princípio moral eterno pelo simples fato de ser muito antiga, muito comum e muito difundida, e vamos explicar isso para vocês. O fato de o dízimo ter sido comum no culto pagão muito antes de a Bíblia ter sido escrita, não o torna um princípio moral, correto? E por que não? Porque idolatria, a adoração de corpos astrológicos, né? Sacrifícios de crianças, prostituição nos templos pagãos, feitiçaria e necromancia são igualmente muito antigas. Na verdade, são coisas antigas, muito comuns e muito generalizadas nas culturas pagãs. E o dízimo estava incluído também, é verdade? A prática de dar é encontrada na lei natural, mas uma porcentagem exata não é. Então é natural, na lei natural, a questão do dar e do receber. Mas, então por que temos visto aí um texto na Bíblia que Abraão separou o dízimo de despojos, né, de guerra, que na realidade não lhe pertencia? Por que Abraão separou aquilo? Por que Abraão deu algo que não lhe pertencia? Por isso é que surgem defensores, né, que dizem que ele, Abraão, estava seguindo um princípio eterno. De onde? De onde? Que princípio eterno? Quem falou isso para ele? Então, como sendo aquela atitude de Abraão, como sendo um princípio criado pelo eterno. Onde? Eu pergunto a vocês. Não é verdade isso. Primeiro que não há esse relato. Não há. Pelo menos antes da lei dada a Moisés. Não há o relato de que o eterno exigia o dízimo, né, das pessoas antes da lei. Não há esse relato. Não é uma verdade. Não é um princípio eterno. Só porque Abraão praticou? Não é. E vamos dizer por quê. Não é só porque Abraão praticou. E quando o eterno Yahweh deu instruções, né, em Números capítulo 31, mais de 700 anos depois de Abraão, foram instruções diferentes que aquelas que Abraão praticou ali em relação a Melquisedeque. Então, meus irmãos, por que Abraão separou dízimos para o rei de Salém? Por quê? Por que ele separou dízimos para Melquisedeque? Por que ele deu dízimos a Melquisedeque? Deu mesmo? Era dele? Será que era dele? Então observe que o dízimo, no evento em que Abraão esteve envolvido, é o primeiro exemplo citado quando se defende que o dízimo é um princípio eterno. Não é isso? É inadmissível, meus irmãos, crer que basta algo ter sido feito por Abraão para que aquela prática se constitua um princípio eterno. Não é. Ele teve uma relação extraconjugal, criando uma descendência com uma serva de sua esposa. Na verdade, isso não aconteceu? Então é um princípio eterno porque foi feito por Abraão? Ele teve uma relação extraconjugal, criando uma descendência
com uma serva de sua esposa. Então é um princípio eterno porque foi feito por Abraão. Não é isso que as pessoas falam? Não, mas Abraão deu dízimo, então nós temos que dar dízimo. Então também isso aqui se trata de um princípio eterno, né? A relação extraconjugal gerando uma descendência fora do casamento. É um princípio eterno, então todos nós vamos fazer isso, porque Abraão fez. Você está conseguindo entender? Em outra ocasião, ele mandou Sara mentir por medo de ser morto. E aí? Não foi uma prática de Abraão? Então se trata de um princípio eterno porque foi Abraão que fez? As pessoas falam assim, não, mas é que Abraão pagou o dízimo, então nós temos que pagar. Então nós temos que mentir também, porque Abraão também mentiu. Então nós temos que ter uma relação fora do casamento, porque Abraão teve. Ora, isso não é uma invenção, gente. Isso é um engano as pessoas falarem que porque Abraão fez, se trata de um princípio eterno. Então vocês podem ver que nada disso deveria ser praticado, que eu falei essas duas coisas, essas duas últimas coisas que Abraão fez aí. Ter mentido e ter tido uma relação extraconjugal. Nada disso deveria ser praticado. Tais fatos são provas inequívocas de que um ato não deve ser compreendido como um princípio eterno, simplesmente porque foi realizado por Abraão. Criar um dízimo em nosso tempo para entregar em denominações religiosas, simplesmente porque Abraão separou um dízimo alheio, também não possui qualquer fundamentação bíblica. Até mesmo porque a Bíblia não estava falando conosco para fazer ou deixar de fazer qualquer ato religioso. Não, a Bíblia não está falando conosco. As pessoas que ensinam que devemos dar o dízimo, ensinam sobre essa base aí, né? Sobre essa base que nós estamos tratando aqui. Uma vez que o dízimo era antes de Moisés, eles falam, uma vez que Abraão dizimou, e Jacó dizimou antes da lei mosaica, o dízimo era antes da lei, ele, portanto, né, portanto, para ser depois da lei. As pessoas dizem, algumas pessoas dizem hoje, dizem que o dízimo é universal, eles falam. E se você vai acatar como norma, porque foi antes da lei, o sábado também o foi. Se o dízimo para você é uma norma, é um princípio eterno para você hoje, então o sábado também teria que ser, porque também foi uma prática de antes da lei. Não seria também um princípio eterno? E os sacrifícios que eram feitos desde o jardim? E aí? Já pensou nisso? Não seriam então princípios eternos para que o praticássemos? Então observe que no livro de Jó, não menciona uma única vez o dízimo. No entanto, Jó era um homem justo que temia ao eterno Criador e evitava o mal, como vocês podem ler nesse livro de Jó, aqui especificamente, capítulo 1, versículo 8. E disse o poderoso ao adversário, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, paga dízimo? Não diz isso. Homem íntegro e reto, temente ao eterno e que se desvia do mal. Jó 1,8. Você percebe que não tem relato aqui na Bíblia de que Jó pagava dízimos? Não tem. No entanto, meus irmãos, nos dias de hoje, quando alguém passa dificuldades, o que se fala? Quando alguém passa dificuldades financeiras, é logo questionado se tem sido fiel nos dízimos, não é verdade? Se dizimar fosse um princípio eterno, com certeza os amigos de Jó o teriam questionado se porventura ele fora infiel nos dízimos, ou se ele não estaria deixando de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Ou pelo menos Jó, ele teria declarado a sua fidelidade, né? A sua fidelidade nessa parte, na questão de dar dízimos, na defesa que ele mesmo apresentou perante Yahweh, o eterno Criador. Sobre o dízimo separado por Abraão, vamos voltar na questão de Abraão, sobre o dízimo separado por Abraão para o rei de Salém, vamos analisar os textos aqui, vamos, né? Gênesis capítulo 8, capítulo 14, 8 a 11, vamos ler. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Admar, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, Estezoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão,
Etidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma, estavam perdendo, né? E fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Gênesis capítulo 8, capítulo 14, 8 a 11. Então vocês estão observando que Sodoma e Gomorra, aqueles reis, fizeram guerra contra aqueles outros reis e eles perderam a guerra mesmo assim. Tá? Gênesis capítulo 14, 8 a 11. Então, pelo texto que nós acabamos de ler, os reis de Sodoma e Gomorra e seus 3 reis aliados foram derrotados ali, naquela guerra. Então, a partir desse ponto, Abraão ele vai tomar conhecimento de que Ló, o seu sobrinho, foi levado cativo por Quedorlaomer, rei de Elão, e mais 3 reis. E todos os bens dos reis de Sodoma e Gomorra foram levados, bem como mulheres e o povo, conforme podemos ler em Gênesis capítulo 14, versículos 12 a 16, onde diz: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens. De quem? De Abraão? Não, né? E tornou a trazer todos os seus bens. E tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Gênesis capítulo 14, 12 a 16. Então, como vocês estão observando, né? Como vocês podem ver, Abraão ele conseguiu somente com 318 homens, derrotar o rei Quedorlaomer e seus 3 reis aliados, tornando também com isso a trazer os bens que não lhe pertenciam, bens que não pertenciam a Abraão, mas pertenciam aos reis de Sodoma e Gomorra, e também conseguiu resgatar a Ló e a sua família, e junto com ele as mulheres e o povo que havia sido levado cativo. Então, estamos observando, vocês estão observando, que os despojos de guerra não pertenciam a Abraão. Não. Mas pertenciam a quem? Aos reis de Sodoma e Gomorra. É claro que os bens de Jó estavam entre aqueles bens ali. Tá? Os bens daquela cidade, do povo daquela cidade, Ló morava naquelas cidades. Então, veremos que na realidade, nós veremos aqui, quem na realidade é que pagou os dízimos depois. Foi Abraão que pagou os dízimos? Era de Abraão, os bens pertenciam a ele? Então, na verdade, a intenção de Abraão era resgatar seu sobrinho Ló, as mulheres e o povo. E assim, aproveitou também e recuperou os bens de Sodoma e Gomorra. Correto? Então aqui vamos observar que o rei de Sodoma veio ao encontro de Abraão ao tomar conhecimento do sucesso deste na batalha, vindo também com ele quem? Quem veio com ele? Melquisedeque veio junto com ele, rei de Salém, que lhe trouxe pão e vinho. Para quem? Para Abraão. Gênesis capítulo 14, 17 a 20, nós podemos ler. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou de ferir a Quedorlaomer. Quem feriu? Abraão. E aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Eterno Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, pelo Eterno Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Eterno Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe dízimo de tudo. Gênesis 14,
18 a 20. Então vocês estão observando que Abraão deu-lhe dízimo de tudo. Gênesis 14, 18 a 20. Por que Abraão deu-lhe dízimo de tudo? Porque os bens estavam sob a sua posse. Ele estava com a posse daqueles bens que não lhe pertenciam. Está conseguindo começar a entender? Está, né? Gênesis 14, 18 a 20. Então nós vamos observar que Abraão deu-lhe dízimo de tudo que não pertencia a ele. Na verdade, pertencia a ele os despojos? Aqueles bens pertenciam a ele? Não. Eram bens alheios, a saber, bens de Sodoma e Gomorra. Então é isso mesmo? O dízimo foi o percentual imposto, né, que Abraão separou daqueles bens recuperados? Sim, era isso. Isso pode ser confirmado na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 2, onde diz: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Eterno Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Abraão deu o dízimo de tudo de quê? De tudo que era dele? Não, de tudo que era de Sodoma e Gomorra. Dos reis de Sodoma e Gomorra, não era dele. E primeiramente é por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Hebreus 7, 1 a 2. Então a ação ali de Abraão e Melquisedeque foi uma tipificação de que o sacerdócio de Cristo foi superior ao sacerdócio levítico. Por isso que houve essa interpretação que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, entendeu? Mas na verdade não pertencia a ele, não era bens, não fazia parte de seus próprios bens. E não há indicação que aquele dízimo seria um princípio eterno a ser observado em nosso tempo e que devemos retirar hoje 10% de nossos salários para entregar numa associação evangélica. Relembrando que o dízimo entregue por Abraão, ali a Melquisedeque, não era fruto do seu próprio trabalho, mas oriundo de um patrimônio alheio. Essa é a verdade. Então, embora o texto diga que Abraão pagou dízimos, tanto no texto de Gênesis como na carta aos Hebreus, na realidade, Abraão somente administrou a separação do percentual que cabia ao sacerdote, correto? Porque ao ser oferecido pelo rei de Sodoma os bens, Abraão disse que não queria nada. Ele não queria nada do que não lhe pertencia. E podemos ler isso no texto de Gênesis. Então, os bens não pertenciam a ele. Vamos ler o texto aqui, ó. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao poderoso, o Criador Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Tudo o que é teu era dele? O dízimo era dele? Dos bens dele? Não. Tudo que é teu. Para que não digas, eu enriqueci Abraão. Salvo somente o que os jovens comerem e a parte que toca aos homens que comigo foram. Quer dizer, o que cabia aos soldados, né? Aner, Escol e Mane, esses que tomem a sua parte. Gênesis 14, 21 a 24. Mas aqueles bens não pertenciam a Abraão. Está começando a entender que Abraão não pagou dízimo nenhum dele? Não era dele, não era fruto do seu próprio trabalho? Gênesis 14, 21 a 24. Então aqui é a prova cabal de que Abraão não deu dízimo nenhum a Melquisedeque. Não deu. A palavra, ali o texto diz que ele deu. Ele deu, mas na verdade não era dele. Ele separou, na verdade. É a prova cabal de que Abraão, ele não deu dízimo nenhum a Abraão, como um exemplo de que você tem que entregar nas associações evangélicas o que eles dizem hoje ser o quê? O seu dízimo. Então é a prova cabal. Abraão não deu dízimo nenhum a Melquisedeque. Ele somente atuou como um rendeiro. Ele atuou como um adjudicatário, aquele que separa os impostos. É tipo um coletor de impostos. Ali foi a função de Abraão ali. Ele separou o dízimo que cabia a quem? Ali o sacerdote ali, que de repente era um costume daqueles povos pagãos, correto? Então o problema
é que muitos não conseguem entender que o texto aos Hebreus, o autor faz uma interpretação. O autor faz uma interpretação, tá? Como se Abraão estivesse pagando o dízimo dele, mas não era verdade. Ele estava separando o dízimo como se ele fosse um rendeiro. Ele estava como se fosse um adjudicatário, né? Ou rendeiro ali. Então ele funcionou dessa forma ali naquele momento em que se encontrou com Melquisedeque, o rei de Salém. Tá conseguindo entender? Tá começando a entender? Então muitos não conseguem entender esse texto aí de Hebreus, né? Que o autor faz ali, na verdade, uma interpretação daquilo ali. Não é verdade que Abraão deu dízimo nenhum dele, correto? É uma interpretação. E o próprio autor diz de Hebreus que foi uma interpretação, correto? Dizendo o que era o rei de Salém ali, segundo a interpretação. E vamos ler em Hebreus 7, 1 a 2. Então o rei de Salém ali, Melquisedeque, na verdade, em Hebreus se trata de uma interpretação. Ele era um dos ali reis ali, também ali, como sendo também um sacerdote ali entre aqueles povos pagãos. Entendeu? Que na verdade se tratava de povos pagãos. Melquisedeque, rei de Salém, Sodoma e Gomorra, todos eles pagavam dízimo a quem? A Melquisedeque. E Abraão funcionou ali como quê? Como um adjudicatário, como um rendeiro, aquele que coleta impostos, mas o dízimo não pertencia a ele. Vamos ler o texto de Hebreus para entender que se tratava de uma interpretação, essa questão. Hebreus 7, 1 a 2, porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, ele era rei também, né? Um dos reis pagãos ali, era rei de Salém, um dos reis pagãos, Melquisedeque, sacerdote do Eterno Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e abençoou a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação. Correto? Então veja que o dito aí rei de Salém, né, que as pessoas dizem não era o próprio Cristo que estava se manifestando naquele tempo, não é verdade. Não é verdade, o texto de Hebreus diz que isso aqui se tratou de uma interpretação daquele texto para trazer uma verdade no tempo de Cristo, entendeu? O rei de Salém era um rei pagão também, igualmente os demais reis, só que ele era um sacerdote daqueles outros reis. Olha só, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, quer dizer, na verdade, funcionou como um rendeiro, aquele que separa os impostos. A quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação, correto? Percebe aí? Rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Hebreus 7, 1, 2. Então vejam, Melquisedeque era por interpretação como se ele fosse, mas ele não era, gente. Não era o Cristo, ali como as pessoas falam, Melquisedeque, sem pai, sem mãe. É claro, é que não tem registro de pai nem mãe dele. E a questão também de Abraão ter pagado o dízimo para ele, também se trata de uma interpretação, né? Uma interpretação para entender que Abraão deu o dízimo, mas o dízimo não era dele, pertencia ao rei de Sodoma, correto? E é claro que os bens de Ló estavam ali naquele montante de bens ali que foram recuperados. Hebreus 7, 1 a 2. Então, Abraão, na verdade, ele separou o dízimo, mas não lhe pertencia, correto? Não há menção de que tal prática era um costume de Abraão. Não, nem antes e nem depois daquele momento específico. Talvez Abraão não estivesse debaixo daquela, vamos dizer, daquela lei ali dos reis ali, porque Abraão, na verdade, ainda não tinha formado um reino, né? Abraão era um povo nômade, junto ali com aqueles seus auxiliares, os 318, que eles estavam como nômades. Então, eles não se tratava Abraão de um rei, correto? Então, não tem um relato de que Abraão tenha feito isso antes nem depois desse evento específico. Nem que era costume dele fazer isso, separar dízimos dos seus próprios bens. Não teve nenhum relato. Ele separou o dízimo do rei de Sodoma. Essa é a verdade. Daquelas cidades ali, Sodoma e Gomorra. Então não teve esse relato, correto? Depois desse relato específico ali do evento com Melquisedeque, o rei de Sodoma. E o dízimo de Jacó? Sobre o dízimo de Jacó, também não há menção de que Jacó ele teria cumprido o voto que ele fez do dízimo. Foi, na verdade, Jacó ali uma barganha com o Eterno que ele fez. Ele fez uma barganha com o Eterno. Na realidade, aquilo ali representou uma falta de fé naquele patriarca e em nenhum lugar da Bíblia
há menção de voto para se pagar dízimo, correto? Então, na realidade, vou repetir aqui, aquele voto de Jacó representou a falta de fé daquele patriarca. E em lugar nenhum da Bíblia, há menção de voto para pagar dízimo. Não há, mas Jacó resolveu fazer voto para pagar dízimo. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 28, 20 a 22. E Jacó fez um voto, dizendo, ele fez o quê? Um voto. Quem pediu voto a ele? Ninguém. Jacó fez um voto dizendo, se o Eterno for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, veja a falta de fé dele. E eu em paz tornar a casa de meu pai, o poderoso me será por eterno Criador. E se isso não acontecesse, e aí? Percebe? E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Yahweh, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele fez essa promessa, dizendo que daria o dízimo ali, fez esse voto. Gênesis capítulo 28, 20 a 22. Então, gente, esse dízimo de Jacó não tem a ver com o dízimo separado por Abraão, que foi um dízimo de algo já ali existente. Nem tem a ver com o dízimo da lei, que era uma obrigação em função da lei. Nenhum dos dízimos mencionados eram a mesma coisa, nem de Abraão, nem de Jacó, nem da lei. O de Abraão foi algo que foi feito, mas não foi em função de uma ordem do Eterno, nem foi em função de um voto que Abraão teria feito ao Eterno. Já o dízimo de Jacó se fundamentava em uma condicionante de algo que ele esperava que o Eterno fizesse em seu favor. Ele daria se o Eterno o abençoasse. Não é isso? Mas ele deve ter se esquecido do voto, uma vez que não há menção em lugar nenhum da Bíblia de que ele tenha cumprido aquele voto. Aquele voto de Jacó foi algo que veio do emocional dele, veio de sua própria mente. E considero que ali, no caso, ele estava agindo de uma forma imatura. Aquele voto de Jacó se tratou de algo que veio de seu próprio emocional, uma imaturidade, algo que veio de sua própria cabeça. O Eterno não pediu que ele fizesse voto. Tá? E o que os membros das denominações fazem hoje com o seu dinheiro não se enquadra em nenhuma situação da Bíblia também. Está completamente fora de qualquer coisa escrita na Bíblia. É uma invenção de homens que fraudaram os sentidos dos textos bíblicos. Portanto, o dízimo hoje, doutrina de demônios. E precisamos saber o significado de dízimo na Bíblia. A definição compreende algo bem mais complexo, Nós temos que entender esse significado de dízimo na Bíblia, A definição de dízimo na Bíblia compreende algo bem mais complexo que um genérico 10% que hoje se pratica aí no meio religioso. Dizimar sob a lei não era um 10% genérico de qualquer fonte de crescimento financeiro, não era. A lei definiu especificamente o que era o dízimo e o processo de dizimar. Não se tratava de dízimo sobre qualquer bem. Você consegue entender isso? No Pentateuco, há menção de 3 espécies de dízimos ali ordenados no Pentateuco. Dízimos da terra, dízimos do festival, que podia ser comido para quem iria entregar, e o dízimo dos pobres, que eram os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Mas veja no texto a seguir, dízimo da terra e dízimo dos seus rebanhos. Vamos ler. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, é dinheiro? Não. Seja das frutas, frutas das árvores, pertencem ao Eterno Yahweh. São consagrados ao Eterno. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, aqui, dízimo dos seus rebanhos, rebanho, Tem a ver com dinheiro? O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passam debaixo da vara do pastor será consagrado a Yahweh. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins. Olha aí, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Quer dizer, ele vai perder mais ainda, São esses os mandamentos que o Eterno ordenou a Moisés no Monte Sinai para quem?
os israelitas, tá? Levítico capítulo 27, 30 a 34. Então, o dízimo estava ligado à terra, correto? O dízimo estava ligado à terra. E não há menção de dízimo em dinheiro, correto? Os levitas recebiam o dízimo do povo, israelitas, e depois dava o dízimo dos dízimos ao sacerdote do melhor, que eles recebiam dos israelitas, ou seja, do povo. Então, realmente, o dízimo, ele não poderia de maneira nenhuma ser em dinheiro, que já havia o dinheiro naquele tempo. Porque se fosse em dinheiro, não poderia ser o melhor do dinheiro. Como assim, o melhor do dinheiro? Em dinheiro não pode haver melhor do dinheiro. Você consegue compreender isso? Em dinheiro não tem como haver essa distinção. Tudo seria simplesmente dinheiro. Os levitas ficavam com o restante, depois de tirar do dízimo dos dízimos como recompensa pelo trabalho de levitas. Correto? Vamos ler aqui também, ó. Vamos ler. Então, o dízimo não podia ser em dinheiro, porque, no caso, os levitas depois teriam que separar o melhor dos dízimos que eles recebiam do povo, para dar o quê? Para dar o dízimo dos dízimos aos sacerdotes. E os levitas ficavam com o restante. Então não podia haver o melhor do dinheiro. Você conseguiu entender isso? Porque dinheiro é dinheiro, não tem o melhor do dinheiro. Dinheiro é dinheiro. Então veja como o ensino de hoje se trata de doutrina de demônios. Tá? E não tem nada a ver conosco. Dízimo na Bíblia tem a ver com os israelitas e eram produtos da terra, produtos do campo, frutas, legumes, bois, né? Rebanho, era isso que era o dízimo. Em dinheiro não tem como haver a distinção. Tudo seria simplesmente dinheiro, então por isso que esse dito dízimo em dinheiro hoje se trata de doutrina de homens. Os levitas, eles ficavam com o restante depois que eles tiravam o quê? O dízimo dos dízimos dos sacerdotes. 10% dos 10% que eles recebiam do povo, eles tiravam e entregavam ao sacerdote. E eles ficavam com, vamos dizer, com os 90%. Você entendeu isso? Como recompensa pelo trabalho deles, dos levitas. Vamos ler aqui também, ó. Também falarás aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberdes o dízimo dos filhos de Israel, eles recebiam um dízimo cheio, que deles vos tenho dado por vossa herança, eles recebiam o dízimo cheio. Deles oferecereis uma oferta alçada ao Eterno, os dízimos dos dízimos. O que se tratava disso aqui? O dízimo dos dízimos, que eles separavam 10% dos 10% para entregar aos sacerdotes, e eles ficavam com o restante para eles, tá? Porque a fim de que eles tivessem a recompensa pelo trabalho deles, né? Números capítulo 18, versículo 26. Então, hoje, meus irmãos, não poderemos falar completamente sobre o dízimo hoje completamente, porque é muito complexo. Mas vamos ler um texto aqui sobre o dízimo do festival e o dízimo dos pobres. Vamos ler aqui. Separe o dízimo de tudo que a terra produzia anualmente, comam o dízimo. Como que eles iriam comer o dízimo? Você percebe que o dízimo hoje se trata de doutrina de demônios, ou seja, doutrina de homens? Porque, olha, separem o dízimo de tudo que a terra produzir. A terra produz dinheiro? Ou produz cereais, legumes e frutas? E a terra no campo se produz também o rebanho vem ali do campo ali. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo. Comer o dízimo, né? Comam o dízimo do cereal, do vinho, novo do azeite e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença de Yahweh, o seu eterno Criador, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre a Yahweh, o seu eterno. Mas se o local for longe, agora vamos prestar atenção nesse detalhe, se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados por Yahweh, pelo seu eterno, e não puderem carregar o dízimo, é claro que eles não poderiam carregar tudo, né? Pois o local escolhido pelo Eterno para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo, aqueles produtos do campo, da terra, tá? Por prata, ou seja, por dinheiro, porque naquele tempo já havia dinheiro, tá? Em outras versões está escrito troque por dinheiro, tá? Troquem o dízimo, que eram alimentos, por dinheiro. E eles deveriam levar aquela prata, aquele dinheiro, o quê? E levem a prata ao local que Yahweh, o seu eterno, tiver escolhido, tá? Com a prata, com aquele dinheiro que eles levaram,
comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Olha só, ali ficava até livre para comprarem outra coisa que eles desejassem. Então, juntamente com suas famílias, comam, né? Depois comam e alegrem-se ali. Com o quê? Com o dízimo, na presença de Yahweh, do seu eterno. Você percebe o que o ensino do dízimo aí na Bíblia? Percebeu? E nunca se esqueçam dos levitas, quer dizer, os levitas também deveriam participar com eles. Nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade, nem herança próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano. Ao final de cada o quê? 3 anos. Tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano e armazenem-os em sua própria cidade. Para que os levitas, para quem? O dízimo dos levitas, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, aí, o dízimo dos pobres, que vivem na sua cidade, venham a comer também daquele dízimo e saciar-se, e para que Yahweh, o seu eterno, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Deuteronômio 14, 22 e 29. Então, meus irmãos, hoje nós tivemos um estudo ainda não completo, tá? Falamos sobre dízimo, mas ainda não é de uma forma completa. Poderemos ainda apresentar uma segunda edição, tá? Então não falamos de uma forma completa de quase tudo, mas falamos de quase tudo sobre o dízimo, né? Que nunca falaram com vocês. O que ensinam para vocês hoje aí são doutrinas de demônios. São doutrinas de demônios, preceitos de homens, tá? Ensinamentos de homens, do povo. Então, o que se ensina hoje no meio cristão não se trata do ensino verdadeiro, do verdadeiro ensino sobre o dízimo, mas de doutrina de homens. E se trata desse falso dízimo hoje que pedem de você 10% do seu salário. Dízimo hoje, doutrina de demônios. Agradecemos a participação de todos os que estão no chat aí e todos os que posteriormente irão assistir esse vídeo. Esse vídeo estará disponível no YouTube a partir de hoje, 27 de novembro de 2022. Então nós estamos concluindo esta mensagem. O próximo tema será quarta-feira, às 20 horas. Um grande abraço, tchau!